Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Renato e estamos iniciando mais uma aula de matemática. Na nossa aula de hoje, nós vamos continuar abordando sobre o capítulo 3, sobre corpos redondos. E hoje nós iremos tratar sobre o volume do cilindro e também as medidas de volume e de capacidade, pois isso exige, um conhecimento a respeito dessas medidas, tá? Então, pessoal, vamos nessa iniciar nossa aula de hoje. Para falar sobre volume de cilindro, o que eu tenho que falar com vocês inicialmente? Na aula passada, nós começamos a estudar o cilindro, que é um dos três corpos redondos mais conhecidos, dentre o cone e também a esfera. Mas no cilindro, o que eu posso observar aqui? Ele possui, pessoal, uma base no formato circular. Na verdade, essa base se repete ao longo de todo o corpo. Então, eu posso dizer que ele possui duas bases circulares congruentes. Essas bases são paralelas. Quando os dois eixos formam um ângulo reto com a base, tá certo? O que acontece? Eu vou ter um cilindro reto, que é o que nós estamos estudando em nossas aulas. Então, num cilindro reto, eu vou ter uma base circular, tá? E a sua altura que também vai ser definida. Aí, pessoal, nós vimos no ano passado como fazer o cálculo, de volume de prisma. Se você observar bem, um cilindro até que lembra um prisma. Claro, a sua base, ela é circular. Então, dessa maneira, o que eu posso dizer com vocês? O volume do cilindro é calculado da mesma forma que calculamos o volume de um prisma, em que nós vamos pegar a área de sua base, que no caso é um círculo, e multiplicar pela sua altura, tá? Conforme nós estamos vendo aqui a medida. Então, como é que eu posso dizer para vocês? O volume do cilindro é dado pela seguinte expressão: a área de sua base, vezes a sua altura. Então, vamos só lembrar aqui. A base dele, não é isso? Ela tem o formato de um círculo. Na verdade, são dois círculos. E aqui eu vou ter a sua altura, tá certo? Aí, lembrando a vocês, que a área da base, como é um círculo, eu vou pegar a medida do raio, elevar ao quadrado e multiplicar por π. Então, essa expressão aqui, pessoal, r ao quadrado vezes π é como se fosse, a área do círculo. No caso, a área da base. Só para nós relembrarmos aqui de onde é que a gente vai tirar, essa relação. Então, acompanhe comigo. Como a base do cilindro é um círculo de raio R, conforme aqui vocês estão observando, que é essa medida que vai do centro, tá? Até uma de suas bordas, que é o raio, tá bom? Nós vamos ter que, eu vou substituir a área da base por R ao quadrado vezes π e continuo multiplicando a minha altura. Lembrando, tá, pessoal, que isso aqui tudo é a área da base, tá? Que é um círculo. Então, seria basicamente isso. Eu vou depender, então, apenas da medida do raio e da sua altura. Lembrando também, que, às vezes, a questão não vai dar o raio, ela pode dar o diâmetro, que é esse segmento aqui. E eu vou lembrar que o diâmetro é igual ao raio dividido por 2. Tá certo? Então, acompanhe comigo. Um exemplo para nós podermos resolver aqui. Qual é a capacidade de um corpo cilíndrico medindo 8 centímetros de diâmetro e 11 centímetros de altura? A questão deu para nós utilizar o π como 3. Nós sabemos que o π é aproximadamente igual a 3,14. Mas em alguns casos, as questões também podem dizer que ele apenas vale 3. Ou às vezes ela também não informa, tá bom? Então fiquem atentos a este detalhe. Continuando. No nosso cilindro, o que a questão informou? Que o diâmetro dela é igual a 8 e a sua altura é igual a 11. Então, no lugar do H, eu sei que ele vale 11 centímetros. E o diâmetro, pessoal, é todo esse comprimento que vai de uma borda à outra de uma de suas bases, tá? Isso aqui é o diâmetro, tá bom?
Pronto. Mas a gente sabe que para fazer o cálculo do cilindro, nós precisamos encontrar, né, o raio. E eu sei que o raio é a metade do diâmetro. Portanto, eu vou pegar esse 8 e vou dividir por 2. Nesse caso, o meu raio, tá, vai ser igual a 4 centímetros, que é o que eu vou utilizar aqui na expressão. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou substituir aqui, né, na fórmula do volume. O volume do cilindro é igual o raio ao quadrado vezes o π vezes a altura. O que eu vou substituir? Os valores que foram dados, né? No caso, o raio vai ser 4, que eu vou colocar 4 ao quadrado. O π foi dado que é igual a 3, mas eu não vou substituí-lo por enquanto, tá certo? E, no caso aqui, a altura é 11 centímetros, então eu substitui o h por 11. Então agora eu vou multiplicar. Só que eu tenho aqui uma potência, né, de 4 ao quadrado, que é igual a 4 vezes 4, que dá 16. Então, eu vou substituir 4 ao quadrado por 16, tá certo? Agora, o que eu faço? Eu vou multiplicar 16 vezes π, que dá 16π, vezes 11. Então, eu faço agora bem aqui, olha. 16 vezes 11. 1 vezes 1, ou melhor, 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1 vezes 6, 6, né, de novo. E 1 vezes 1, 1. Soma as partes, vamos lá. 6, 1 mais 6, 7, e abaixo 1. Então, eu tenho 176 vezes π, não é isso? Como ele fixou o π igual a 3, eu vou substituir o π, olha, por 3, tá certo? Aí eu vou fazer agora a multiplicação. 176 vezes 3, para que eu possa encontrar, então, né, o valor final do volume deste cilindro. Então, façamos aqui. 176 vezes 3. Vamos lá. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 7, 21. Com mais 1, 22, e vem 2 para cá. 3 vezes 1, 3, com mais 2, 5. Portanto, o volume desse cilindro é de 528 centímetros cúbicos. Pronto, pessoal. Já mostrei para vocês aí, né, uma das unidades de medida de volume, que é o centímetro cúbico. Por quê? As unidades aqui da figura, olha, estão em centímetros. Como eu trabalho com volume, eu uso unidades cúbicas. Então, aqui eu tenho centímetro cúbico. Isso é o espaço que esse cilindro comporta, tá certo? Agora, se eu quisesse saber quanto de líquido eu poderia adicionar aí dentro, tá? Como é que eu faria? Eu vou lembrar que existe uma relação para vocês, né, de que 1 centímetro equivale a 1 ml, ou melhor, 1 centímetro cúbico, tá? Equivale a 1 ml, que é o chamado mililitro, tá certo? E como é uma conversão direta, basta apenas eu mudar a unidade. Ou seja, o volume aqui seria igual a 528 ml, tá certo? Em mililitro, que é o que eu poderia colocar de líquido aí dentro, que seria um pouco mais, né, de meio litro. Aí, pessoal, a pergunta que não quer calar. E como é que eu faria para transformar isso aqui em litro, né? Bastaria eu dividir por 1000, que é o que nós vamos ver agora, como fazer essas conversões de unidades. Mas lembre-se, volume do cilindro é simplesmente raio ao quadrado vezes π vezes a altura, ok? Então vamos adiante. Agora eu vou falar sobre as medidas de volume, né? Como vimos agora há pouco, nós utilizamos elas para expressar o final, né, da nossa resposta de volume. As medidas de volume, pessoal, elas são responsáveis por determinar quanto do espaço um certo corpo ocupa ou pode armazenar, como nós vimos agora há pouco. As unidades, no caso, a padrão de volume, né, é o metro cúbico, que eu vou chamar de M3, né? Como aqui vocês estão observando. Com seus múltiplos e submúltiplos, ou seja, vai ter unidades maiores que ela, que são os múltiplos, e menores que elas, os chamados submúltiplos. Observem aqui a tabelinha. Aqui eu vou ter, né, no centro o metro cúbico, né, que é a unidade padrão, tá certo? Aí a sua
esquerda, tá certo? Eu vou ter os seus múltiplos, no caso, o decâmetro cúbico, tá certo? Que é 1000 vezes maior que o metro cúbico, tá? Cada uma delas, pessoal, eu vou aumentar 1000 vezes, tá certo? Eu vou ter o hectômetro cúbico, tá certo? E o quilômetro cúbico. Para cada uma delas, a gente faz uma conversão, né? Nesse sentido aqui, se eu for, né? Daqui para cá, eu multiplico por 1000, tá certo? Agora, se eu fizer o caminho inverso, se eu estiver voltando, eu vou dividir por 1000, tá? Por que por 1000? Porque são unidades cúbicas. Aí você coloca 3 zeros, tá certo? Pronto. Agora vamos ver aqui, né, os submúltiplos do metro cúbico, que são eles: o decímetro cúbico, o centímetro cúbico e o milímetro cúbico, tá certo? Nesse caso aqui, nós vimos agora há pouco, né, o centímetro cúbico, que ele é a mesma coisa que 1 ml. Aí, como é que eu faria para transformar isso aqui? Do metro cúbico para o decímetro, né, eu multiplico por 1000. Agora, se eu voltar, eu vou dividir por 1000, tá certo? Então, só para a gente relembrar um pouquinho disso. Aí, pessoal, agora falando sobre as medidas de capacidade. O que são elas? São grandezas empregadas na medição de líquidos. Especificamente, pessoal, de líquidos, tá? Que a gente vai usar elas para estimar uma quantidade que está inserida, ou seja, vai estar dentro de um reservatório ou recipiente. No caso, né, o litro, que eu chamo de L, né, vocês conhecem bastante, é a unidade padrão das medidas de capacidade, além também dos seus múltiplos e submúltiplos, como vimos também aqui no caso do metro cúbico. Então, eu vou ter aqui no meio, né, eu vou colocar a unidade padrão, que é o litro, à sua esquerda, os seus múltiplos, né, no caso, o decalitro, o hectolitro e o quilolitro, tá? No caso aqui, pessoal, para cada um, tá? Se eu for nesse sentido aqui, eu aumento de 10 em 10, tá certo? Ou divido de 10 em 10, dependendo da situação. Então, continuando aqui. Agora, os submúltiplos, né, do litro são o decilitro, o centilitro e o mililitro. Para cada um deles aqui, olha, se eu for transformar, eu multiplico por 10. Se eu voltar aqui no caso, olha, eu divido por 10, tá certo? Então, essa aí é o sentido de conversão, para que vocês possam relembrar, tá bom? Pronto. Mas por que nós estamos abordando esses dois tipos de medidas? Pelo seguinte motivo, que existe uma relação entre essas duas unidades. Vejamos o que. O litro e o metro cúbico são medidas que medem capacidade, né? Volume e capacidade. Portanto, os múltiplos e submúltiplos dessas duas medidas podem ser relacionados. Como assim? Vamos lá. A primeira noção que eu posso fazer é essa, pessoal, que 1 metro cúbico é equivalente a 1000 litros, tá certo? Além dessa, eu também digo que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, tá? E, por fim, que nós vimos agora há pouco no caso do cilindro, da questão que a gente resolveu, que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml, ou seja, 1 mililitro, tá certo? Então, a partir dessas três relações, eu posso converter as unidades de volume em capacidade ou vice-versa. Vamos ver aqui um exemplo, né? Vamos transformar 250 mil litros, tá certo? Em metros cúbicos. Observe, eu estou bem aqui, olha, 250 mil litros e eu quero ir para o metro cúbico. Como é que eu faço isso? Primeira coisa, ó, eu sei que 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Então, 250 litros, vamos anotar isso aqui, tá, gente? 50 mil litros é a mesma coisa que 250 mil decímetros cúbicos. Aí eu estou bem aqui, pessoal, tá? E eu quero ir para cá.
Se eu vou nesse sentido, eu tenho que dividir. Ou seja, olha, se eu for subir, tá? Nesse caso aqui, eu vou dividir. Agora eu vou dividir por quanto? Como são unidades cúbicas, eu vou dividir por 1000. Então, de um para o outro, ó, se eu for subir, eu divido por 1000, tá certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui os 250 mil decímetros e vou dividir por 1000. Como eu estou dividindo por 1000, né, basta cortar os zeros. No caso, 3. O que sobra? Sobra, então, 250. Como eu dividi por 1000, eu transformei em metros cúbicos. Tá certo? Então, 250 metros cúbicos equivalem a 250 mil litros. Tranquilo, pessoal? Vamos aqui em um outro exemplo, para a gente poder treinar um pouco mais. Quero converter 3,2 litros em centímetros cúbicos, tá? Agora a situação está o seguinte. Eu quero converter 3,2 litros em centímetro cúbico, tá? No caso aqui, olha, eu vou descer. Se eu desço, olha, de uma unidade para outra, eu multiplico. Por quanto? Vamos lá. Eu sei que 1 litro, né, ele possui 1000 ml, tá? Então, de um para o outro, eu multipliquei por 1000. Aí, outra coisa, eu estou aqui no litro. Se eu quero ir para o mililitro, o que eu faço? Eu vou andar uma vez, multiplico por 10. Mais uma, multiplica por 10. E mais uma, multiplica por 10. Ao todo, olha, eu tenho 10 vezes 10 vezes 10, que ou seja igual a 1000. Portanto, eu vou multiplicar por 1000, conforme eu fiz aqui. Se eu estou descendo, ó, eu multiplico. Então, vamos lá. Se eu transformar primeiramente, né, os 3,2 litros em ml, eu vou ter que vai ser igual a 3,2 vezes 1000, tá certo? O que eu faço? Ó, a vírgula anda uma casa, ainda falta mais duas, que aqui eu tenho 3. Então vai ficar 3, o 2, ela andou uma, andou outra e andou outra, ó, andou 3 casas. Então isso aqui é igual, pessoal, a nada mais, nada menos que 3.200 ml. Mas eu quero em centímetro cúbico. Então, eu só lembro que 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico. Ou seja, eu vou ter que 3.200 ml são iguais a 3.200 centímetros cúbicos, conforme eu queria encontrar. Tá certo, gente? Então, essa situação de multiplicar ou de dividir vai depender do ponto de partida que você está. Se você, nesse caso aqui, olha, vai subir as unidades, você divide, tá? Cada uma delas por 1000. Por exemplo, se fosse daqui para cá, divide por 1000. Se for daqui para cá, divide por 1000 de novo. Se eu vou descer para cada descida, é uma multiplicação por 1000, tá certo? Para cada subida, uma divisão por 1000. E entre elas, ó, existe essa igualdade. No caso aqui, para encontrar o centímetro cúbico, eu transformei em ml e disse que tinha a mesma equivalência, tá certo? Se elas estiverem de lado, elas são iguais, assim como a gente encontrou aqui na nossa resposta. Tá bom, gente? Então, pessoal, por hoje de aula é isso. Espero que vocês tenham conseguido aprender sobre o volume do cilindro e também sobre as relações entre as unidades de volume e capacidade. Então, para agora, eu deixo para vocês esta atividade que deverá ser feita e entregar até o nosso prazo estabelecido, tá certo? Ela está no livro didático, página 76, com exceção da primeira. A primeira ela não está no livro, tá bom? Então, revisem aí, deem uma olhadinha no vídeo de novo, se for preciso, e façam a atividade proposta. É isso, obrigado por tudo e até a nossa próxima aula e bons estudos. Valeu, pessoal!